Nos tumultuados anos de 1790, quando a Revolução Francesa pintava as ruas de Paris com o vermelho do sangue e o branco do medo, uma figura emergia das sombras, um homem cujo nome era sussurrado com um misto de terror e respeito. Ele era conhecido simplesmente como o homem que decapitava cabeças, um carrasco cuja lâmina nunca hesitava, cujo olhar nunca vacilava, e cuja presença na guilhotina era tão certa quanto o nascer do sol. No entanto, por trás de sua fachada implacável, escondia-se um segredo, um medo que o consumia e que, se revelado, poderia destruir tudo o que ele havia construído. O homem, cujo verdadeiro nome era Henri, era uma figura imponente. Seu rosto, marcado por linhas profundas e olhos que pareciam guardar as memórias de 1000 almas perdidas, era um testemunho vivo dos tempos sombrios em que vivia. Suas mãos, grandes e calejadas, manejavam a guilhotina com uma precisão assustadora, como se cada golpe fosse uma obra de arte macabra. Ele era temido por todos, mas também respeitado, pois em tempos de caos, a figura do carrasco era um símbolo de ordem, por mais brutal que fosse. Henri não era um homem de muitas palavras. Ele falava apenas o necessário, e sua voz, grave e rouca, carregava o peso de suas ações. Ele vivia sozinho em uma pequena casa nos arredores de Paris, afastado dos olhares curiosos e das perguntas indesejadas. Sua rotina era simples, acordava antes do amanhecer, preparava-se para o dia, e então, com a mesma frieza com que realizava seu trabalho, encarava a multidão que se reunia para assistir às execuções. No entanto, havia algo que diferenciava Henri dos outros carrascos, algo que o tornava único e, ao mesmo tempo, vulnerável. Ele tinha um medo, um terror que o acompanhava desde a infância e que, por mais que tentasse, não conseguia superar. O fogo, com suas chamas dançantes e seu calor sufocante, era seu maior inimigo. A simples visão de uma tocha acesa era suficiente para fazer seu coração disparar e suas mãos tremerem, um contraste gritante com a firmeza com que manejava a guilhotina. Esse medo, entretanto, era um segredo bem guardado. Henri sabia que, se alguém descobrisse sua fraqueza, ele perderia tudo e seu respeito, seu poder, sua própria vida. Em uma época em que a menor demonstração de fraqueza poderia ser fatal, ele não podia se dar ao luxo de mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade. Assim, ele vivia em constante alerta, sempre atento a qualquer sinal de perigo, sempre pronto para proteger seu segredo a qualquer custo. Mas, em meio ao caos e à desconfiança que dominavam a cidade, havia alguém que observava Henri de perto, alguém que havia notado suas reações diante do fogo e que estava determinado a descobrir a verdade. Esse alguém era Jean, um jovem revolucionário cuja curiosidade era tão afiada quanto a lâmina da guilhotina. Ele havia presenciado uma das execuções de Henri e, ao ver o carrasco recuar diante de uma tocha acesa, percebeu que havia algo mais por trás daquela figura imponente. Jean começou a seguir Henri, observando de longe, anotando seus hábitos e suas reações. Ele percebeu que o carrasco evitava qualquer contato com o fogo, que sua casa era iluminada apenas por velas, e que ele nunca se aproximava das fogueiras que, às vezes, eram acesas pelas ruas do vilarejo. Essas observações só aumentaram a curiosidade de Jean, que estava determinado a desvendar o mistério por trás do medo de Henri. Enquanto isso, Henri continuava a realizar seu trabalho com a mesma precisão e frieza de sempre. Ele sabia que estava sendo observado, mas não conseguia identificar quem era seu perseguidor. A tensão começou a aumentar, e ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que seu segredo fosse revelado. Ele começou a ficar mais recluso, evitando o contato com outras pessoas e passando a maior parte do tempo trancado em sua casa, onde se sentia seguro. No entanto, Jean não desistiria tão facilmente. Ele sabia que estava perto de descobrir a verdade e que, quando isso acontecesse, ele teria o poder de destruir o homem que tanto temia. Ele começou a se aproximar de Henri, ganhando sua confiança aos poucos, até que, finalmente, conseguiu entrar em sua casa. Foi então que ele descobriu a verdade por trás do medo do carrasco e o confrontou, revelando tudo o que havia descoberto. Falou sobre o medo do fogo, sobre as reações do carrasco diante das chamas, e sobre a vulnerabilidade que ele tanto tentava esconder. Henri, pego de surpresa, não conseguiu negar a verdade. Ele sabia que seu segredo havia sido revelado e que, agora, estava à mercê de Jean. No entanto,
a paz de Henry foi interrompida quando ele descobriu que Jean, movido por um desejo de vingança, havia planejado alguma coisa. Jean, que havia perdido o pai para a lâmina de Henry, estava determinado a fazer o carrasco sofrer da mesma forma que ele sofrerá. Ele sabia que o medo do fogo de Henry era sua maior fraqueza e decidiu usar isso contra ele. Henry foi atraído para uma emboscada. Jean, usando seu conhecimento sobre o medo do fogo de Henry, deu vida ao plano em um celeiro abandonado cercado por tochas acesas. Quando Henry entrou, ele se viu cercado pelas chamas, seu maior medo se materializando diante de seus olhos. Jean, com um sorriso de satisfação, confrontou Henry, revelando seu plano de vingança. Você tirou a vida do meu pai, ele disse, sua voz carregada de ódio. Agora, é a sua vez de sofrer. Henry, paralisado pelo medo, não conseguia se mover enquanto as chamas se aproximavam. Ele sabia que estava prestes a enfrentar seu pior pesadelo. Em um momento de desespero, Henry encontrou uma força inesperada dentro de si. Ele percebeu que, se quisesse sobreviver, precisaria enfrentar seu medo de frente. Com um grito de determinação, ele tentou se lançar através das chamas, mas o fogo era implacável. As labaredas envolveram seu corpo, e a dor lancinante consumiu seus sentidos. Henry caiu de joelhos, sentindo a vida se esvair enquanto as chamas devoravam tudo ao seu redor. Jean, observando a cena com um sorriso de satisfação, saboreava sua vingança. Ele se aproximou de Henry, que agora jazia no chão, lutando para respirar. Você tirou a vida do meu pai, Jean repetiu, sua voz carregada de ódio e triunfo. Agora, é a sua vez de sofrer. Henry, com os olhos cheios de dor, olhou para Jean. Em um último suspiro, ele revelou um segredo que mudaria tudo. Jean, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Eu sou seu irmão. A revelação atingiu Jean como um raio. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de choque e descrença. Ele olhou para Henry, tentando processar a verdade que acabará de ouvir. Não, e isso não pode ser verdade, ele murmurou, a voz trêmula. Mas era tarde demais. Henry, consumido pelas chamas, deu seu último suspiro, levando consigo o segredo que poderia ter mudado o destino de ambos. Jean, horrorizado, deu um passo para trás, se perguntando se poderia confiar nessa informação, foi tomado de curiosidade de como aquilo poderia ser realmente verdade. A notícia da morte de Henry se espalhou rapidamente pela vila, e o sumiço de Jean também foi assunto nos próximos dias. Será que ele foi atrás de informações concretas?